A coisa tá ficando cada vez mais feia para o concurseiro, para o concursado e para a população em geral, gente. Porque além de ter que brigar agora com político de esquerda, de direita, de centro, esses políticos que querem a reforma administrativa, querem acabar com estabilidade de verdade, com concurso público e tudo mais, temos que brigar agora com os cursinhos preparatórios também. Inclusive, né, teve um grande cursinho aí que praticamente se posicionou a favor da reforma administrativa, gravando vídeo com o relator e tudo mais. E agora, gente, somos nós contra eles. E eu vou explicar para você nesse vídeo aqui que os grandes cursinhos podem ter um interesse, sim, muito grande que essa reforma administrativa passe. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, né? Parece ser um contrassenso, né? Pô, vai acabar com o concurso, o cursinho vai querer. Vem comigo que eu vou te explicar. Deixa a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho e fique esperto para ativar as notificações dos próximos vídeos, porque eu prometo mais vídeos para falar com você sobre a reforma administrativa. Eu já gravei vários aqui, recomendo que você veja, tá? E primeiro, gente, nós tivemos uma manifestação clara, inequívoca de apoio à reforma administrativa por parte de um dos gigantescos cursinhos. Temos outros cursinhos também que já apoiaram a reforma administrativa, a PEC 32, né, que agora estão falando que não é mais a PEC 32, que está tudo diferente, só que eu já expliquei isso em alguns vídeos, né, que isso daqui é uma mentira muito grande, gente. E aqui eu vou montar esse vídeo com base em 3 fundamentos que mostram que, na verdade, os grandes cursinhos podem sim querer a caveira do concurseiro concursado com a nova reforma administrativa. Primeiro, você tem que entender que os grandes cursinhos, gente, alguns até têm uma história legal, né? Vieram ali do nascimento de um cara que era concursado, concurseiro, que virou concursado, que virou professor e que quis ajudar outras pessoas, montou o seu cursinho e começou a ensinar para outras pessoas como passarem no concurso. Só que, na maioria desses grandes cursinhos, esse é um passado longínquo. Na verdade, hoje, essas empresas são dominadas por fundos de investimento. É sério, você mesmo pode fazer isso agora. Você entra lá no Google e coloca assim, ó, nome do cursinho, compra fundo de investimento. Você vai encontrar a notícia. Hoje, esses cursinhos são dominados por fundos de investimento. E esses fundos de investimento querem o quê, gente? Eles querem ajudar o concurseiro? Eles querem ajudar o concursado? Eles querem um serviço de qualidade? Eles querem, sabe o quê? Money, 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 money. E você sabe disso, né? Inclusive, provavelmente, esses fundos de investimento investem, claro, não só na educação, em um monte de coisa normalmente. E aí, será que o cursinho para eles é totalmente relevante? Será que não tem um interesse por trás nisso, não? Será que não tem, às vezes, um interesse bem obscuro aí em relação à reforma administrativa, a terceirização de serviços e tudo mais? Quando vai para um fundo de investimento, gente, o cara que aparece às vezes na sua propaganda lá não tem mais controle nenhum sobre a empresa. Então você tem que entender essa realidade e entender que o jogo ele é jogado com valores que não são os seus, que não são os meus. Temos coisas que ninguém sabe no final das contas. Só que, claro, com as ações, com as atitudes desses cursinhos, com os posicionamentos, a gente começa a perceber qual que é a realidade, o que eles realmente querem, né? Eu recomendo que você fique esperto com isso. E, inclusive, se você pensar, né, um fundo de investimento que domina aqui algum cursinho, eles têm uma grande massa de manobra, né? Às vezes, gente, essa reforma administrativa pode ser uma cortina de fumaça. Que eu acho, sinceramente, que hoje não tem espaço político para se discutir essa reforma administrativa, porque a reforma administrativa gera muito desgaste, né? Você pode ver aqui, ó, os vídeos que a gente faz sobre reforma administrativa gera muito barulho aqui nas redes sociais e todas as pessoas que realmente querem defender o serviço público estão fazendo vídeo sobre isso, então gera um desgaste no voto. Então os deputados, senadores e tudo mais, eles não querem isso, né? Só que, já pensou se eles ficam lançando essas coisas aqui da reforma administrativa para passar pautas mais importantes, como talvez uma PEC da blindagem? Será que isso daqui não pode acontecer? Será que você é tão inocente mesmo que você não acredita nisso? E, gente, isso daqui, ó, tem o interesse da galera de direita, de esquerda, de centro, tem o interesse da galera que tem o dinheiro, os fundos de investimento. Então, você tem que entender como esse jogo funciona e também começar a defender quem defende os mesmos interesses que você, começar a lutar pelos seus interesses e se aproximar dessas pessoas e se afastar dessas pessoas ou entidades ou empresas que não estão ali de acordo com os seus princípios, com os seus interesses e que na verdade querem mais te atrapalhar do que te ajudar. E além dessa situação de obscuridade, né, porque a gente não sabe de verdade quais são os interesses aqui por trás dessas grandes empresas, nós temos também outro ponto, gente. Você já pensou que a reforma administrativa pode aumentar o mercado e a lucratividade dos cursinhos? Sim. Eu sei que isso daqui parece até um contrassenso, né? Porque quando você fala de reforma administrativa, às vezes você está falando, pô, não, mas não vai acabar com o concurso? Acabando com o concurso, você vai ferrar o cursinho? Não, gente.
O cursinho não ganha dinheiro com quem faz bom concurso. Eles não ganham dinheiro com quem estuda forte para o concurso. Eles ganham dinheiro com quem faz prova, com quem se inscreve na prova, com quem às vezes finge que estuda. E você tem que entender que essa reforma, ela quer afetar principalmente os bons concursos. As boas carreiras de nível médio e nível superior, mas não tão boas assim, né? Porque se a gente mexer nas boas carreiras de magistratura, de procuradores, aí o bicho pega, né? Então a gente pega ali, talvez, quem não tem ali um gasto político pra gente tão grande, né? Então eles querem atacar esses bons concursos e também, é claro, aqueles concursos que são mais isolados, de grupos que têm menos poder político. O cursinho não liga se você vai entrar em um bom cargo, por um bom concurso, se você vai ser estável, se você vai ganhar bem. Não. Eles querem é ganhar dinheiro com provas grandes, provas volumosas. E por isso que às vezes a centralização dos concursos pode ser uma boa para o cursinho, né? Olha aí, ó, CNU, Concurso Nacional Unificado. Concurso unificado, né, que parece que vai sair em Pernambuco. O que acontece, gente? Eles matam aqueles concursos pequenos, que aí o órgão consegue exigir um conhecimento mais especializado do concurseiro, que faz muito mais sentido, né, se você pensar até para a população, para a prestação do serviço. Eles matam esses concursos e criam um concurso centralizado, porque aí fica muito mais fácil você trabalhar com um marketing, né? Hoje em dia o marketing é muito mais fácil se você tem um concurso centralizado. Fica muito mais fácil, ainda mais para uma empresa que vai injetar milhões e milhões em anúncios. Você não consegue fazer isso em um concurso regional, às vezes de prefeitura, mas você consegue fazer isso em um concurso estadual que está englobando um monte de concurso de prefeitura. E também, se você pensar uma coisa, gente, ó, se eles conseguem passar esses concursos de contratos temporários, né? Eles estão falando do temporário lá de 5 anos, estão falando também do estatutário temporário de 10 anos, então a gente acaba com a estabilidade, a gente acaba de verdade com aquela carreira de pessoas ali que vão ficar a vida inteira dedicadas para aquela carreira, e agora a gente vai ter mais um monte de concurso. A cada 10 anos eu tenho que renovar, imagine só, toda a minha força policial, por exemplo. E aí? A gente vai ter mais concurso, né? Mais prova. Isso daqui pode ser muito interessante para os cursinhos, porque eles não ganham dinheiro com quem passa no concurso, eles ganham dinheiro com quem faz provas. E talvez com essa estrutura que eles queiram criar, nós teremos mais provas de concursos unificados, mais provas de lista de cadastro único, mais provas de contratos temporários, de concursos temporários. Então, na verdade, talvez o mercado aumente e eles ganhem ainda mais e mais dinheiro. Aliás, você pode até pensar em uma matemática simples aqui, ó. Imagine que um bom cargo para determinado órgão custe ali no final das contas 15 mil reais para esse órgão. Beleza, né? 15 mil reais. Aí agora eles consigam talvez precarizar essa carreira e nós teremos 3 servidores ali, cada um custando 5 mil reais. Então, quando eu soltar um concurso, na verdade, eu vou ter 3 vezes o número de vagas. Eu chamo mais a atenção da manada, daquela galera que só quer, às vezes, pagar um cursinho e não vai nem fazer a prova. Então, eu consigo aumentar, na verdade, a quantidade de pessoas que podem ser ali os meus potenciais clientes. Gente, na verdade, isso daqui pode ser uma ótima notícia para o cursinho e ninguém percebeu isso, né? Ninguém a não ser quem tem um pouco de noção da vida e quem conhece esse mercado, né? Porque é isso que está acontecendo, gente. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que talvez o cursinho, o grande cursinho, esteja vendo aqui na reforma administrativa, que pode ser um ponto bem positivo, é que cursinho é igual academia, gente. Cursinho preparatório é igual academia. Eles ganham dinheiro com quem vai lá, faz a inscrição, paga a assinatura e não aproveita nada. Eles ganham dinheiro com a manada que só quer conforto, que só quer continuar estudando fofo e que quer conforto. Por isso que eles criam ferramentas que ali te levam para um conforto, né? Com IA, videoaula, tudo mais. Só que, cara, a prova vai ser escrita, gente. A maioria das pessoas, a grande manada, entenda isso. Não estou falando que todo mundo é assim, claro. Temos muitas pessoas qualificadas que vão ver esse vídeo aqui. Mas a grande maioria dos concurseiros são a manada que só quer conforto, só quer estudar fofo, gente. E esse daqui é o cliente perfeito, cara. É o cliente que vai ficar 3, 4 anos estudando e vai ficar investindo ali em cursinho. É o famoso concurseiro vitalício, que compra assinatura vitalícia. Quem conhece bem desse mundo de concurso, quem consegue passar rápido, não segue com essa estrutura, gente. Essas pessoas que têm noção da vida, elas já chegam logo personalizando seus estudos, estudando de forma ativa. E aí é claro que você, talvez aumentando o número de vagas, colocando uma frequência maior em concursos, você desqualificando as carreiras, você consegue atrair mais
demais esse perfil de gente, esse perfil de pessoas que estão dispostas a ficar anos e anos pagando uma ferramenta para estudar fofo, para quem sabe em um futuro próximo ter alguma chance. É um perfil, na minha visão, até parecido com quem aposta no tigrinho, sabe, que conta com a sorte para resolver a vida. E isso daqui, gente, sinceramente, em termos de vendas, em termos de marketing, para o cursinho gigantesco, é lindo. Eles não estão nem aí para a efetividade, não. Eles só querem mostrar pro fundo de investimento que está tudo dando certo. Inclusive, né, eu fiquei sabendo aí por algumas informações que tem vários desses grandes cursinhos que não estão dando o resultado que o fundo queria, né? Tem alguns aí que parece que estão até no mercado vendendo. Então, imagine só a pressão que não existe ali dentro para que você possa talvez favorecer um fundo de investimento em algum ponto que ninguém nem sabe o que eles querem. Acho que deu para você entender, certo? Então, você tem que ficar atento e entender que nesse momento, gente, em que o concurso público está em risco, a estabilidade está em risco, em que nós temos uma força política muito grande de todos os lados. Eu já falei aqui em vários vídeos, gente, de esquerda, de direita, de centro. Concurseiros entendam de uma vez por todas. Concursados também. Somos nós contra eles. Todos os políticos profissionais odeiam o concursado. O concursado significa a regra. Significa para o político que ele não tem controle daquela ação, daquela pessoa. E eles odeiam isso. O sonho deles é terceirizar todo o serviço público. Os de direita querem terceirizar tudo e dar para uma empresa ali de um amigo e dominar o serviço público por meio dessa empresa. O de esquerda adoraria acabar com o concursado, colocar toda a base que vota nele ali como comissionado. E você tem que entender que esses são os nossos inimigos quando a gente fala do concurso público, de um serviço público de qualidade. E os cursinhos têm um poder muito grande, um poder político, um poder de manobra, e muitos aqui que estão vendo esse vídeo viraram ali massa de manobra e nem perceberam isso. Então tomem cuidado com isso e lutem contra a reforma administrativa, porque a gente tem que brigar com ela a partir de agora. Não pode brigar depois que ficar muito tarde não, viu? Você vai se arrepender de não ter começado antes. Manifeste-se, compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo. Veja todos os vídeos aqui que eu fiz sobre a reforma administrativa. Compartilhe esses vídeos. Tente esclarecer para todo mundo. E em breve, fiquem atentos aqui que a gente vai fazer muita coisa legal para tentar acabar de uma vez por todas com esse projeto de reforma administrativa, que pode ser sim, já é um grande perigo para todo o serviço público, pro concurseiro, pro concursado também. E aliás, viu, fiquem muito espertos porque eu sei que vai ter um monte de cursinho, um monte de influenciador aqui na frente das câmeras, quando estiver lá no Instagram, colocando conteúdo lá no X, vai falar que está contra a reforma administrativa, né? Só que, quando ninguém estiver olhando, ele vai apoiar aquele político que às vezes é parceiro dele e que realmente o cara vai querer ajudar a reforma administrativa a passar. Então tomem muito cuidado com quem vocês seguem, tá? Acho que deu para você entender depois de ver esse vídeo. Fechado? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre a reforma administrativa, sobre o posicionamento de alguns grandes cursinhos, claramente deixando ali de forma inequívoca que estão apoiando essa reforma administrativa. Eu quero saber a opinião de vocês e, claro, você quer mais algum vídeo sobre a reforma? Mande aqui nos comentários a sua sugestão e deixe a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para te ajudar nesse ponto, na reforma administrativa e também, claro, em relação aos melhores concursos do Brasil. Fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. E veja os outros vídeos que eu já fiz sobre a reforma e compartilhe esses vídeos. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.